tem dúvidas sobre como estão os pedidos para o visto para a procura de trabalho em Portugal? Quer saber quais os documentos têm sido exigidos pelos consulados? Hoje eu convidei um especialista no assunto. Estou recebendo pela primeira vez o doutor Rodrigo Vicente. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Vamos atualizar a galera de tudo, então? Vamos sim, eu que tenho que agradecer, Ana, por essa possibilidade, né? Te acompanho faz tempo. E sim, acho que o importante é a gente atualizar, porque muitas mudanças criaram, né, muitas expectativas de mudanças, e na verdade essas mudanças não chegaram da forma que se esperava. Então é melhor atualizar, colocar todo mundo ali sabendo exatamente o que pode e o que não pode ser feito, para que a imigração seja a mais correta e o sonho não vire um pesadelo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Perfeito. Primeiro de tudo, eu queria saber como é que estão acontecendo os processos, se eles estão demorando, se as jurisdições da VFS, os consulados têm aceito aí sempre os mesmos documentos, ou se tem divergência entre elas. Conta um pouquinho para a gente como é que está isso. Tá, ótima pergunta, Ana. Acho importante, primeiro, a gente separar, né, em dois pontos. Porque algumas pessoas ainda confundem estar em Portugal e pedir um visto, né? Então, as pessoas ainda falam, né? Falam, olha, eu estou em Portugal, eu já posso pedir o meu visto de procura de trabalho, e não é assim que funciona. Visto é solicitado no seu país de residência. Você pode, por exemplo, ser um argentino, morar legalmente no Brasil e pedir seu visto no Brasil. E se você é um brasileiro, você vai pedir no Brasil ou em outro país que você esteja legalmente. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Porque muitas pessoas têm essas dúvidas, né? Isso eu acho que Sim, é importante a gente falar. Com relação a atualizações, a VFS e Consulado sempre fazem atualizações com relação à documentação, principalmente no tocante no seguro viagem e comprovação financeira. Mas o que a gente tem percebido muito, até em virtude da quantidade de clientes que a gente faz os pedidos, né, em todos os estados brasileiros, é que infelizmente a gente não tem um padrão por parte do consulado e da VFS. Vamos criar um exemplo, né? Você pega Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, comprovação financeira, eles exigem, se for um banco físico, que tenha uma assinatura e o extrato ali carimbado. Já Rio de Janeiro não é tão rígido com relação a isso. Mas, de uma forma geral, meu conselho é sempre olhar quais são as documentações atualizadas no site da VFS uhum, ou com quem você esteja procurando informações, para que você não corra esse risco. Mas, em regra, documentos gerais, a gente vai falar um pouco mais de documentos específicos, mas sim, tem que sempre procurar atualização, mas tem aceitado sim os mesmos documentos, mas sempre tem aquela vírgula, aquele detalhe que pode fazer um pouco a diferença. E até certo. assim, quem estiver assistindo esse vídeo, né, assistir inteiro esse vídeo, essa nossa conversa aqui, que vai ser maravilhosa, eu tenho certeza que vai pegar muitas dicas de ouro, então tem que acompanhar até o final. Eu também, tenho certeza disso. O senhor falou que a VFS do Rio de Janeiro tem sido mais rigorosa, mais exigente em relação à comprovação, é isso? Isso, algumas, por exemplo, a da Bahia também. Uhum, Vamos, como que a gente monta isso, né? Quando a gente fala de meios de subsistência, que é a comprovação financeira, a gente tem algumas formas. Então, quais são uma das formas? Extrato bancário dos últimos 90 dias. Se for um banco digital, extrato bancário em PDF. Mas quando o banco é físico, Rio de Janeiro, Bahia, tem feito dessa forma, solicitando que apresente um extrato bancário dos últimos 90 dias, assinado e carimbado pelo gerente da conta. E isso não é fácil. Tem muito gerente que se opõe, fala, poxa, por que que eu vou ter que assinar? Por que que eu vou colocar aqui, ter que carimbar? Mas Rio de Janeiro e a Bahia têm ido por esse caminho. São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, não tem solicitado dessa forma. O que que eu sempre oriento? É melhor pecar um pouco pelo excesso nesses quesitos para não ter problema. uhum, perfeito. E eu vi uma postagem recente no senhor lá no Instagram. Depois eu vou deixar aqui embaixo, olha, a rede social certinho do Dr. Vicente, do Rodrigo Vicente, para vocês irem lá conhecer, compartilhar e lá ver todas as informações também. Mas eu vi essa postagem recente falando sobre a não aceitação do PB4, sobre uma exigência de um seguro viagem. Isso eu achei realmente eu não sabia dessa situação. Para quem não sabe, queria que o senhor falasse um pouquinho o que é o PB4 e por que que eles estão exigindo seguro, como é que tem sido isso. Tá, perfeito. Vamos fazer uma comparação. O seguro viagem é um seguro que garante o imigrante, na verdade, quem vai viajar, vamos colocar assim, até para o turista, né? É necessário um seguro viagem, que quando estiver no país, quando estiver em Portugal, ele tem acesso à saúde, independente da situação que ele se encontre.
Quando a gente fala de PB4, que é o Certificado de Direito de Assistência Médica, que é o CDAM, ele é um convênio, vamos falar assim, de uma forma bem simples, porque eu adoto isso, eu gosto de falar de forma simples, Uhum. para que todo Não, mundo não possa adianta a gente entender. complicar, né? Não dá para complicar. A gente complica quando vai fazer algumas ações. Quando eu vou estar representando alguém, aí eu tenho que Isso, complicar exato. Aí vocês falam juridiquês, juridiquês, mas mas fora aqui, isso, não. É, tem aqui que ser vão assim. conversar, fazer todo mundo entender tudo. Exato, e eu adoto isso Perfeito. nas minhas mídias sociais. Então, vamos falar como se fosse esse convênio, né, entre Brasil e Portugal, que os brasileiros têm acesso ao sistema de saúde em Portugal através do PB4. Os vistos, a gente tem dois tipos de vistos, né? Os vistos de residência e o visto especial, que é o visto de procura de trabalho. Vistos de residência, o PB4 é bem aceito. A gente não tem muito problema com relação a isso. Mas o visto de procura de trabalho, ele sim tem uma exigência dos consulados. E aqui eu quero fazer um parênteses até. Eu tenho colegas advogados que defendem que o PB4 substitui sim o seguro viagem, e outros entendem que não. Eu sou de um time ali, vamos falar, no meio do muro, e eu vou explicar Uhum. por quê. Né? Não gosto de ficar muito no meio do muro, mas eu vou explicar por quê. O PB4, na minha opinião, ele devia ser sim um substitutivo do seguro viagem. Mas o quanto isso vai implicar no planejamento de imigração? Porque quando a gente fala do visto de procura de trabalho, ele exige um planejamento de datas perfeito, pois tem um custo da passagem de volta. Normalmente, as pessoas que estão solicitando visto de procura de trabalho, elas estão ali com o recurso financeiro voltado totalmente. Não que os outros não, mas quem tem uma empresa vai ter aquele rendimento ali sempre. Quem é um nômade digital, o rendimento não vai deixando entrar. O visto de procura de trabalho, não. Você já tem um custo de uma passagem de volta, que a gente já fala sobre ela, então você exige que você tenha um planejamento de datas muito perfeito. Então imagina só, se seu pedido tiver uma exigência, ainda mais hoje que os pedidos estão tramitando numa velocidade menor, o quanto isso vai impactar no seu planejamento. Então, vale muito mais a pena contratar o seguro viagem, porque os consulados, o consulado de São Paulo pede, o consulado do Rio também pede, Minas Gerais também pede. É melhor você contratar, colocar esse valor do seguro viagem já nas suas contas, para que passe muito tranquilamente e não afete o seu planejamento. Então, a minha posição é essa: se modificar, se os pedidos voltarem a andar numa velocidade muito maior, aí a gente pode até fazer uma tentativa, falar, manda o PB4, espera uma exigência, cumpre, Uhum. mas no momento, o que eu indico é, já faz o seguro viagem, porque se tiver exigência, seu pedido vai voltar, e aí pode impactar muito no seu planejamento de datas. Certo. Bom, nós vamos falar sobre o tempo aí, que o senhor citou, né? Esse tempo está menor e é interessante a gente saber, mas aí eu queria entender mais. O que que esse seguro tem que conter? O que que eles pedem? Alguma coisa específica? Tá, perfeito. O seguro viagem, primeiro ponto, ele tem que ser abranger para a Europa. Então tem que ser sites confiáveis, tem que ser sites que você saiba que de fato vá, né, propiciar essa Uhum. cobertura. E um ponto principal é que tem que compreender o tempo no visto de procura de trabalho dos 120 dias que vai permanecer em Portugal. Então vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se você vai chegar dia 20 de janeiro, e um detalhe, chegar no dia 20 de janeiro, porque às vezes você entra no avião dia 19, mas só chega dia 20. Então, isso é um ponto importante. Às vezes você Aham. sai 10:30 da noite do dia 19 do Brasil, obviamente você vai chegar no dia 21. Então, você vai Uhum. ter que compreender os 120 dias que você chegar em Portugal. Chegou dia 20 de janeiro, 120 dias vai lá, dá mais ou menos 20 de maio. Acho que é isso. Se não for, vocês me perdoem. Mas lá no 20 de maio tem que compreender os 120 dias. Se Certo. for visto de residência, porque também acontece. Eu, quando fui pedir meu visto, o meu PB4 não saía de jeito nenhum. Aí eu tive que fazer um seguro viagem por um ano. E aí o Uhum. valor é muito maior, assim, dói no Nossa, bolso, aí é mas complicado mesmo. tem que fazer. Aí Uhum. tem que fazer. Então, às vezes o PB4 não sai a tempo, por algum problema ali não consegue emitir, e aí, se for vistos de residência, período de um ano. Visto de procura de trabalho, 120 dias. A gente, quando vai montar um planejamento, né, para cliente, principalmente, e aqui tem um detalhe, não vá fazer o seguro viagem de agora. Não é o Uhum. primeiro passo. Esse aí é o Uhum. segundo, terceiro passo. Primeiro tem todo um planejamento documental, até porque as pessoas acabam se preocupando com isso. Às vezes já faz o seguro, já compra a passagem, faz o seguro e vai atrás da documentação.
Você vai ter que fazer, mas essa é uma segunda etapa, terceira etapa, quando tudo já estiver meio que pronto. Certo, entendi. Tá. Depois nós vamos voltar então mais nesse Ah, assunto. É preciso ter alguma coisa de repatriação, algo específico assim? É necessário ou basta ter o destino Europa, que aí já tem aquela cobertura de 30 mil euros, que é o mínimo que a Europa exige Isso, mesmo, espaço Schengen, isso. mas alguma coisa que o senhor recomenda mais específico ou não é necessário? Esses seguros viagens de sites confiáveis, né? A Ana pode disponibilizar aí, né, com relação a isso, são os que funcionam. Então, por isso que eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado com aqueles seguros que a agência de viagem às vezes vende, que é aquele mais baratinho, que é 200, 300 reais, e aquele lá não vai servir às vezes. Ou até que o banco fala, né? Fala, pô, você vai viajar, eu tenho um seguro viagem aqui, toma muito cuidado. Esses Uhum. depois são complicados. Então, nada contra bancário, tenho muito amigo bancário, mas tem que tomar muito cuidado porque esses não vão Eu preencher. já Por vi isso que eu muito falo, problema desses, assim, é aquele do cartão de crédito que é gratuito e tudo mais, e que ele não te dá suporte nenhum, nenhum. Eu já vi muito exato, problema disso. exato. Então, tem que procurar, vai através de um site confiável que faça essas pesquisas, e aí aqueles que tiver lá, a Europa já vai compreender, porque é um seguro que eles já estão habituados a trabalhar dessa forma. Sério, tá ótimo. Pronto, perfeito. Então, o senhor falou então sobre o tempo de espera aí para o pedido de visto, tá menor, é isso? Quanto tempo tem levado aí para Não, processar? ele era menor, agora a gente está num tempo maior, infelizmente, É né? mesmo? O É, pessoal está e tendo que por, esperar mais a tá resposta? tendo, tá tendo que esperar, por quê? Vamos lá. Antes do fim da manifestação de interesse, muitas pessoas entravam como turista. Isso é Uhum. notável, a gente nem vamos entrar nesse mérito, porque era possível fazer a regularização em Portugal. Mas depois, hoje já não é mais, né? A gente tem um posicionamento com relação à volta da R da CPLP que não é tão simples. Houve muita objeção dos partidos, isso pode demorar, a gente tem uma expectativa que talvez lá no ano que vem que a gente tenha uma discussão um pouco mais aprimorada. Então é Uhum. visto, né? Hoje até para o brasileiro tem que entrar, fazendo essa introdução porque eu acho importante para as pessoas Sim. entenderem. Então Uhum. tem que entrar com visto para ficar em Portugal, não tem como você fugir. Então houve uma demanda muito grande de pedidos. E o problema da demanda muito grande de pedidos é que, infelizmente, uma demanda de pedidos equivocada, de forma errada. Então isso tende a ter Fica lá na uma fila de análise. espera, enchendo a fila, mas são pessoas É, que não enviaram a documentação corretamente. exato, a gente vai falar mais sobre e acabaram, infelizmente, tomando um pouco mais de tempo. Então, para ter uma ideia, hoje, vamos pegar Rio de Janeiro, por exemplo. A gente está falando em quase 80, 90 dias de análise, e não dentro do escritório, mas a gente sabe de algumas pessoas que estão há 110 dias esperando. Então, Rio de Janeiro demorava 60, agora a gente está falando aí quase o dobro. São Paulo, que antes a gente chegou a ter dentro do escritório, em 15 dias já tem uma análise, desde o envio até o recebimento do visto. Hoje já não é mais assim, a gente está falando 40, 50, 60 dias. Eu acredito que o tempo vai diminuir, porque o governo está intensificando as contratações dentro do consulado. Eu acho que você fez até um vídeo, né, Ana, falando sobre Sim, isso. sim. É. Eu lembro de ter Está assistido. reforçando ali a equipe, entendendo Exato. que esse aumento de visto pode acontecer mesmo por conta do fim da manifestação de interesse, né? Então, o caminho que as pessoas querem vir para Portugal tem que ir realmente pelo visto. E como o senhor falou muito bem, não dá para ficar contando aí com o governo, com a mudança, mas vão abrir para turismo, não tem nada certo, muito menos quando. Não é uma prioridade para Portugal hoje, que eles têm que aprovar orçamento de Estado e tem Exato. várias outras coisas envolvendo abrir para os turistas entrarem da CPLP. Então, não sabemos quanto tempo vai demorar, por isso que eu sigo falando. Se quer vir morar em Portugal, siga no seu planejamento, faça o seu visto, não fique contando Exato. com nada e mande sua documentação então certinha, porque também não adianta mandar de qualquer jeito, né? Não, não adianta. Eu brinco, e é uma brincadeira, mais ou menos assim, com a minha equipe, né? A gente tem 8, 9 pessoas dentro da equipe maravilhosa, que quando a gente vai fazer um pedido de visto, e não só visto, mas visto principalmente, não é só juntar documento, é uma história. Você tem que contar a tua história. E a gente pode até aprofundar mais um pouco nessa questão, mas de fato você tem que montar uma história com base nos seus documentos.
Então não adianta só jogar um monte de documento dentro do envelope, enviar, que as coisas Exato. podem não acontecer. E aí sim demora muito. Tem que pensar em quem está recebendo esse envelope, a pessoa tem que abrir e entender qual é essa história, Exato, entender da onde que exato, vem o dinheiro, o que que você pretende fazer aqui, por que que você está exato. vindo para cá, tem toda uma... E aí, doutor, o senhor falou sobre essa questão do tempo, que aumentou consideravelmente, eu quero saber como é que fica em relação à passagem, porque a passagem tem sido exigida, a passagem de volta para o visto para procura de trabalho. Como é que fica essa questão? Qual é a melhor data para colocar? Quando é melhor entrar com pedido de visto, então, já que teve esse aumento aí de espera? Tá, vamos lá. Eu separo em três etapas. Quem é cliente vai assistir aqui sabe disso. A primeira etapa é documentação geral. Então você tem que ter, porque às vezes a pessoa, e aqui não é uma crítica, tá? É muito mais desconhecimento, porque o inimigo de conseguir um visto é a desinformação. E a desinformação, tem muita gente que faz clickbait, que cria aquele vídeo com aquele título lá para chamar atenção, e aí não explica nada, ou explica errado, e muitas vezes a pessoa passa a experiência profissional dela como se fosse um caminho a ser seguido. E às vezes a pessoa deu sorte ali na análise. Mas vamos voltando à questão. Tem que ser em três etapas, na minha opinião. Então, você pega passaporte, seu passaporte tá ok, tá ok. Você tem um dinheiro, tá ok. Antecedentes criminais, saiu tudo certinho? Saiu. Então, você faz toda aquela preparação. Quando você termina a preparação geral, de ter passaporte, você ter o recurso financeiro, antecedentes criminais, você vai para uma segunda etapa. E a segunda etapa, o que que é? Escolher onde você vai ficar, pelo menos no início, você escolher uma janela de datas que você pretende ir, e aí a passagem de volta. Tempo de preparação. Eu tenho falado ultimamente, pelo menos 120 dias para você começar, para você dar um start. Para Uhum, enviar a documentação, no mínimo com 90 dias de antecedência para ter uma folga, para ter muita tranquilidade. Se passar um tempo, se não demorar 60, demorar 80, você está tranquilo, porque tem a passagem de volta. Então, a passagem de volta, se você pretende chegar 20 de janeiro, que nem a gente exemplificou, você uhum, conta lá que você vai sair 20 de maio. Então, você não compra a passagem de ida para o visto de procura de trabalho. Você faz a reserva da passagem de volta, uns 120 dias depois. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A gente está em mais ou menos metade de outubro, né? uhum. Metade de outubro. Vou ter toda a minha documentação dia 1º de novembro. Conte 90 dias. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Coloca que você vai chegar em Portugal lá entre dia 1º de fevereiro, dia 15 de fevereiro. Dá esse espaço de 90 dias. A partir Sim. do momento que você falar, vou chegar dia 10 de fevereiro, você conta 120 dias para passagem de volta. Esse é um tópico, Ana, que as pessoas mais se confundem, porque não Uhum. é tão simples, né? É fácil para quem trabalha com isso, mas para as pessoas que estão pensando em migrar, já tem muita coisa na cabeça. Exato. Tem que desligar o telemóvel, o serviço, tem que contar para a família, tem que vender o colchão, tem que vender a geladeira. Tem que É muita. encerrar toda a vida de lá, já está pensando Exato. no início da vida aqui, porque tem que chegar, tem que ter um lugar para morar, tem que ter toda, né, onde que vai trabalhar, como é que vai ser, para onde que vai. Então, é muita coisa que envolve, e aí, realmente, se a pessoa faz ali sozinha, sem a ajuda de um profissional, o risco de fazer ali, de cometer erros é muito grande, né? E até interessante esse ponto, porque eu vejo assim, vamos lá, precisa de advogado para fazer visto? Não, não precisa. Você pode fazer sozinho. Mas se você souber fazer sozinho e tiver tempo para buscar informações, então você vai buscar informações no site da VFS, consulado, em canais igual aqui, né? Eu posso te Obrigada. mostrar que vende a verdade, fala a verdade, né? Canais de advogados, você vai buscar informação. Se você tem dúvida, custo de uma consulta é errado pensar dessa forma, é investimento. Porque às vezes Com você gasta certeza. o dinheiro de uma consulta, se você não quer fazer uma assessoria para o visto, faz uma consulta, tira suas dúvidas e vai pelo caminho de tentar fazer sozinho. Porque se você Uhum. tiver uma dúvida, aquele valor de uma consulta, ou aquele valor, às vezes, de você comprar um material que possa te ajudar, pode te prejudicar. Porque às vezes é um erro, que nem eu disse do extrato bancário. As pessoas, infelizmente, esse é um erro da VFS, né? Porque você entra no checklist da VFS, tá lá, meios de subsistência. Não fala que é de 3 meses, não fala que o Uhum. extrato tem que ser assinado se for banco digital.
Então, tem aquelas vírgulas, aqueles detalhes impactam. Então, por Exato. isso que é importante ter toda a informação possível e buscar informação para que o pedido seja da melhor forma possível, enfim, consiga Eu aí concordo deslanchar. muito. Eu fiz meu processo de visto sozinha. Se eu pudesse voltar atrás, eu já falei isso aqui no canal, eu teria contratado sim um advogado para fazer, porque eu tinha tantas outras preocupações que era melhor eu tomar conta das minhas preocupações que tentar fazer aquilo sozinha. Mas fiz sim uma consultoria por videochamada que fez toda a diferença para mim, assim, de olhar e falar, nossa, eu ia para um caminho onde poderia dar ruim. Eu cheguei a ter uma intenção de deferimento no meu processo. Ah, você recebeu a notificação e aquela Olha, notificação quando fala, eu ai, 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 treinei até hoje aqui, eu suei quando chegou aquilo lá. Eles porque queriam negar meu impacta, processo. é porque impacta, e a questão do impacto que se tem é muito complicado, porque quando a gente fala de um pedido de visto, ele tem lá uma tramitação, 60 dias, é o que se fala. Eles falam que não tem tempo, mas são 60 dias para eles analisarem. Quando chega a notificação de indeferimento, a gente não fala de prazo para analisar, para você fazer a pronúncia, você deve ter feito a pronúncia, você deve ter. E Isso. quando vem a Reforcei meu notificação, documento, fui comprovar que eu queria mesmo era estudar aqui, e foi o que eu fiz, me formei no meu mestrado aqui, então eu não estava mentindo para poder vir, era de verdade. Então, mas eu tinha e, que comprovar isso para uma pessoa que está ali, que vai ver só papel, que não vai ver sua cara, que não vai conversar com você, não vai fazer pergunta para você. Então, é isso que o doutor fala também ali, de reforçar essa documentação e contar uma história através do que você está mostrando ali, né? exato, porque o pedido de visto não é só juntar documentos. Esse eu acho que é um grande erro. Em qualquer pedido de visto, você tem que contar a tua história. Você conta a tua história, você se apresenta, você fala, eu sou eu quero fazer isso, minha pretensão é aquela, eu tenho dinheiro porque eu vendi um carro. Você conta, se você tiver lá um recurso financeiro já normal, né, que você só agregou um pouco lá, tudo bem, mas conta tudo certinho. Quer ver um outro erro? Eu disse que a gente, quem está assistindo até agora e vai assistir até o final vai ter muita dica de ouro hoje. O que que é um outro erro? A pessoa vai lá e vai fazer uma reserva de estadia. E aí ela reserva por 120 dias 50 mil reais. Coloca no cancelamento gratuito e bota lá 40, 50 mil reais. Por quê? Porque ela fala assim: eu quero morar lá no pé da Serra da Estrela. Vou dar um exemplo bem, né? E aí tem poucos hotéis. E menos hotéis ainda com cancelamentos gratuitos. Os Uhum. que tem, às vezes, o preço está lá em Disponível. cima. É, Algarve, você vai escolher na região do Algarve. É Hotel de super frente para caro. o mar, É, para quem exato, está vendo começar a vida, procurar um exato. trabalho. Não tem muito sentido. Então, por isso que é uma Uhum, história. E às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu queria morar ali em Figueira da Foz. E aí não acha muito Figueira da Foz. Amplia. Portugal é grande. Você não uhum, precisa necessariamente ficar naquele hotel no começo. Então, amplia para Coimbra, pode ampliar até para Leiria, está um pouco longe, mas está ali, que tem um pouco mais de oferta. Então, faz essa uhum. ampliação, porque o pedido tem uma história perfeita. Sim, Para quem for compatível com o analisar, que você tem de dinheiro, compatível com o que você exato, está vindo atrás, né? Então, entendo. exato. Só queria voltar para a gente não perder aquele fio da meada que o senhor estava falando, sobre as três etapas nesse pedido Tá. de visto. Temos, então, a primeira, antecedentes criminais, ver ali toda a questão dessas datas, fazer a contagem dessas datas. E aí, Uhum. na segunda, já entraria como a reserva da passagem de volta, é isso? Aham. Vamos lá, então vamos direcionar assim. Quais são os documentos mais importantes para o visto de procura de trabalho? Por quê? Certo. Porque todos os vistos, ele tem a documentação geral, todos os vistos. Passaporte, antecedente criminal, um comprovante de estadia, tudo isso ele tem. Visto de procura de Uhum, trabalho, comprovante de estadia é um pouco maior do que visto de residência, a depender do tipo de visto, mas vamos falar naqueles documentos específicos, né? Que acho que certo. são os que mais impactam são os documentos que é necessário fazer, você preparar na segunda etapa. E quais são esses? A reserva da passagem de volta, que é após um período de 120 dias da data da sua chegada em Portugal. Então, se você pretende chegar dia 20 de janeiro, você vai fazer uma reserva da passagem de volta na 20 de maio.
Eu espero não Uhum. estar errado na minha conta, se tiver, vocês me perdoem. É, tem que olhar no calendário, porque justamente tem alguns meses que tem 20, 31, fevereiro mesmo tem menos, então tem Exato. que olhar ali para Tem que contar, não encaixar. dá nenhum problema. Não levem a ferro e fogo, é significativo. Falar, não, o doutor falou dia 20 de É, maio, exato. Aí vão me faz cobrar. o cálculo certinho. Então Entra no vocês fazem o calendário cálculo certinho. mesmo e conta, é E isso. aqui uma outra dica de ouro para quem vai fazer isso. O Google Voos, para a gente impactar, entra no Google Voos, coloca lá, ida e volta, 20 de janeiro, e coloca 20 de maio e manda procurar. Aí depois que ele achar, ó, e essa é a dica da assessoria, que a gente faz isso. Você clica de novo na data, lá embaixo ele vai estar lá, sua viagem tem 120 dias, sua viagem tem 122 dias. Ah, Você certo. ajusta por Pronto. ali. Se você não quiser contar no dedo para não errar, vai no Aham. Google Voos, pesquisa, olha as datas aproximadas, procura, depois volta para ver as datas. Ele já vai Tem falar que qual que é dar o a tempo. quantidade disso. No do É, seguro viagem, ó, no portal que a gente deixa sempre aqui no site também, você consegue fazer isso. Bota a entrada, a ótimo. saída, ele fala, tantos dias. Seguro, então, aí Exato, menos chance exato. de erro ali, né? E aí resolve dois problemas, já verificando a questão do seguro viagem. Olha o seguro viagem, vê o tempo que dá e depois você vai para a passagem, para não cometer Uhum, esse erro. Claro uhum, que você pesquisa a passagem antes, né? Então vamos lá, certo. voltando. Advogado fala muito, se deixar a gente ficar falando o dia inteiro aqui. Não, a gente vai abrindo os parênteses, mas aí depois a gente vai fechando tudo, tá? Pode Vai deixar que a fechando gente vai, tudo. vai conversar aí sobre todos os documentos. É isso mesmo. Tenha um foco. A gente que se perde um pouco aqui, mas tudo é informação importante. Claro, Então, com certeza. a reserva da passagem de volta, período de 120 dias. Um outro ponto muito, muito importante é já ter a disponibilidade dos 3 salários mínimos portugueses. Esse eu considero da primeira etapa, você se preparar, mas quando chegar na fase de você fazer reserva de passagem de volta, você fazer algumas reservas, esse dinheiro tem que estar lá também, tá? Porque algumas pessoas olham e falam assim, poxa, meu extrato ontem tinha lá 2.460 euros, hoje tem 1.800, não dá, né? E aí Ah, vamos falar, e um parênteses importante também. 2.460 euros com a conversão. Você comprova esse dinheiro em reais. Você não precisa ter uma conta em Portugal. Você comprova em uhum, reais. Então, reserva da passagem de volta, dinheiro disponível, porque esse é um aspecto importante no visto de procura de trabalho. Apresentar a declaração do IFP dedicada ao visto de procura de trabalho. É um formulário, tem que preencher. Digita no Google lá, declaração IFP procura de trabalho. e até Preenche o o passo a formulário. passo aqui, tá? Ótimo, Aqui no canal tem maravilhoso. o passo a passo como preencher essa declaração. Preenche, ela é muito importante. E aqui a gente vem a questão da história de novo. Não adianta você me colocar certos pontos na declaração do IFP e na sua carta de intenção, que é o quarto item, documento que tem que ser feito, você contar uma história diferente. Então, Uhum, vamos lá. Vou pegar um exemplo de quem eu atendi agora um pouco mais cedo. Eu sou soldador, um exemplo, eu sou soldador, coloco minha declaração do IFP soldador e na minha carta de intenção eu, eu falo que eu quero trabalhar em outra área. Então, peraí, tem que casar. Se você é soldador, você não quer trabalhar em soldador, não tem problema. Mas será que faz sentido, então, se colocar que você é soldador na declaração de FP? São uhum, pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Ou até diferente, você coloca que você quer trabalhar como soldador na sua carta de intenção, mas não coloca nada na declaração do IFP. Então, não bate. As coisas têm que bater, as coisas têm que ter harmonia, para a pessoa entender, para quem for analisar, olhar, poxa, realmente, ó, ele falou que é soldador, juntou o comprovante lá de carteira de trabalho que é soldador e colocou na carta de intenções que ele quer soldar, que quer trabalhar com essa uhum, área. sim. Tem que ter essa harmonia. Então, os 4 documentos que eu enxergo mais importantes para a segunda fase são reserva da passagem de volta, ter a disponibilidade do recurso financeiro ali, saldo bancário, bonitinho, Uhum, apresentar a declaração do FP e essa carta de intenções. Você uhum, demonstrar, descrever o que você quer fazer. Ela é muito importante, porque ela é que vai delimitar. A gente já viu, quando começou o visto de procura de trabalho, por exemplo, casal. Porque a gente sabe que o visto de procura de trabalho não permite você pedir um visto de acompanhamento familiar para os filhos. Isso é uma situação. E aí as pessoas colocavam, estou indo eu, a minha esposa e meu filho. E aí não vai, tá errado, não pode fazer isso. Então tem que uhum. tomar muita cautela com esse tema. Certo. Essa questão da carta, ela consta na lista da VFS? Ela é exigida, a carta?
Eu me Ela lembro tá que ela como de- foi e voltou, e os Foi, advogados sempre voltou falando, faça a carta. essa Mesmo que carta. não estiver lá como obrigatório, faça. É, Hoje e- ela é uma está. obrigação mesmo. É, mas ela não está Certo. como carta de intenções, ela está como declaração de estado prevista. E aí eu brinco que a VFS parece que ela faz uma pegadinha. É, Eu quero ver quem vai cair. exato. Sabe aquele seriado Round Six, acho? Aham. Parece aquilo Vai lá. caindo, Pisou vão errado, vai caindo cair. ali, É, né? vai ser penalizado. Parece que é de propósito. Porque poderia Uhum, colocar carta de intenções, mas está a sim. declaração de estado prevista, e isso tende a trazer, para quem não conhece, como se fosse só o comprovante de onde você vai ficar. Uhum, exato. Né? Não é comprovante de moradia, mas um comprovante de estadia, né? O Uhum, booking, por sim. exemplo. Então não é uma carta de intenções que você vai sim descrever onde você vai ficar, tudo bonitinho. Tá, e mais sobre essa carta aí, que é sempre uma situação, muita gente tem muita dúvida de como fazer essa Exato. carta. O senhor orienta quantas páginas, tem que ser algo muito objetivo, quais são os pontos chaves que tem que constar aí nessa carta? Primeiro é uma apresentação, né? Então você falar quem você é, seus documentos, o que você pretende fazer, qual o visto que você está selecionando, qual que você está solicitando. Você fala quanto de dinheiro que você tem, o porquê desse dinheiro, você fala onde você vai ficar, quando você vai voltar. Então, esses são os pontos principais. É um resumo da sua intenção. Por isso que é carta de intenções. Então, essencial, sua qualificação, o que você quer fazer, onde você vai ficar e até quando você vai ficar se você não encontrar um trabalho. É mais ou menos isso. Uhum, Claro que a carta de intenções, dependendo de cada consulado, eles interpretam de uma forma. Isso é um problema muito grande, porque o consulado ele acaba tendo uma autonomia que eu interpreto que não era para ter, mas ele tem uhum, uma autonomia de analisar. Minas Gerais tem um costume no visto de procura de trabalho, Brasília, aliás, na verdade, não é Minas. É, ó, eu ocupando Minas, não é Minas, é Brasília. Brasília tem um costume, quando se pede casal, eles às vezes perguntam se tem filhos. É uhum, uma coisa fora do comum, mas às vezes perguntam. Então você tem que tomar essa cautela. Então, documentos principais, informações precisas, qualificação, o que vai fazer, onde vai ficar e até quando vai ficar. Esses são os pontos principais. sim. Mesmo que a pessoa venha com a intenção de morar para sempre aqui em Portugal, ela tem que falar que se ela não encontrar o trabalho dela, mas ela vai retornar. É isso. E sabe que essa é uma pergunta ótima, Ana, Porque e eu quem acho que está importante. vindo né, Para desmontando a vida no voltar, Brasil para vir aqui não é uma aventura. A pessoa está não é uma... apostando aquilo, né? Exato, Então, exato. Mas é uma pergunta muito interessante, porque vamos fazer uma comparação. Vistos de residência, eles são vistos que as pessoas estão, de fato, chegando para morar e não precisa comprovar a passagem de nada. uhum, Visto de procura de trabalho é uma expectativa de conseguir um trabalho. Ele é um sim. visto especial. Por ser uma expectativa, o governo português quer saber se você tem dinheiro para ficar nos 4 meses e se você não conseguir emprego, você vai retornar para o país e você tem uma passagem para retornar no país. Por isso que se exige uma reserva da passagem de volta e se exige principalmente toda essa comprovação durante 120 dias de reserva de estadia, porque é uma expectativa. Você pode conseguir, como não pode conseguir. A gente sabe que na prática praticamente todo mundo consegue, né? Claro Sim. que não adianta a pessoa chegar em Portugal Ir achando que para o vai super conseguir. interior, um lugar que não É, tenha nada. não, não vai. Então, a pessoa tem que estar muito aberta. E esse é um ponto interessante, até fazendo uma ligação. Quando a gente fala de visto, quando a gente fala de solicitar um visto, muitas pessoas erram, e eu interpreto que acaba sendo um erro, que a pessoa, quando ela vai montar tudo isso, né, de falar assim, pô, eu quero migrar, mas ela tem que saber exatamente por que que ela quer emigrar. Porque emigrar não é passear no parque, é um Não projeto mesmo. de vida, é uma nova página na história de quem deseja chegar em Portugal. Independentemente de você atravessar o oceano sozinho, com a família ou não. Eu falo isso porque eu acredito que a fase de solicitação de um visto é uma consequência de algumas respostas que você tem que fazer para si mesmo. Então, vamos lá. Acho que a gente pode até exemplificar, né? Você disse que foi para estudo. Então, quando você começou a pesquisar sobre Portugal, você tinha um intuito. Fala, poxa, eu quero estudar em Portugal.
E aí você foi buscar informações porque você queria estudar. E você também, antes de falar sobre estudo, normalmente a pessoa tem que fazer essa pergunta, falar assim, por que que eu quero imigrar? Eu quero Uhum, imigrar porque as pessoas param quando vou atravessar a faixa. Isso é um motivo legal, mas não é um motivo forte. Não é um motivo uhum, forte. É um motivo, mas não é um motivo forte. Você tem que encontrar as suas motivações fortes. Porque quando você chegar na fase de ter dificuldade, porque você vai ter dificuldade, você não está saindo indo para o país, na lista do País das Maravilhas. Você vai aham, enfrentar. Os uhum, 3 primeiros meses são muito pesados mentalmente. Então, quando você estiver em Portugal, você não vai olhar para o carro que parou para você na faixa de pedestre e falar, nossa, por isso que eu estou aqui. Você não vai fazer isso. Você tem que ter uma motivação forte. No seu caso, foi estudar. Então, você uhum, enfrenta as dificuldades porque você tem um objetivo. Então, a pessoa tem que ter esse objetivo. Falar, pô, eu estou indo procurar trabalho. E procurar trabalho é talvez trabalhar numa restauração, é talvez descer o nível de emprego que tenha, por um uhum. objetivo maior. É por causa da família, é por causa de você, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando você analisa isso, você começa a enxergar o porquê que você quer ir para Portugal. Isso é um ponto muito importante. Enxergar Sim. por que você quer ir. E isso tem que constar fortemente ali na sua carta de intenção, Exato, para a gente olhar e falar, é isso aqui, exato, né? Por que que eu voltei a estudar depois de 15 anos fora da sala de aula, né? Com certeza foi esse o questionamento do agente. Ele exato. falou, pô, peraí, mas essa mulher tem família, quase 40 anos de idade, está voltando a estudar agora por quê? Então, eu tive que escrever lá e colocar. E por que aqui em Portugal, né? Por que que essa é a minha escolha? Então, Exato. é isso. E você teve essa experiência, porque você tem que fazer isso. Senão, você coloca em evidência coisas que não fazem sentido na cabeça de quem está Uhum, analisando. Porque ele não sabe da história. Se ele sim, olhar só o documento ali, ele fala, tá, né? Por quê? É isso aqui mesmo? Então, você tem que voltar, pensar qual a sua motivação. Claro, você não vai escrever um livro, né? E a questão da quantidade de assim, páginas. e o quanto? O quanto É, é uma duas página, folhas, duas uma páginas, página. uma Uma página. página é o ideal e 2 páginas Objetivo. objetivo. É igual estudar para a prova. Você estuda todo aquele conteúdo e seu estudo de conteúdo é você analisar por que que você quer ir para Portugal. Você tem que fazer Uhum, esse exercício. Você encontrou a tua motivação forte, aí você vai para o resumo. Igual quando a uhum, gente estuda, você vai resumir. E aí você resume e coloca em tópicos lá. É certo. assim que vai Coloca lá a funcionar. sua apresentação, quem é você, o que que você Exato. faz, qual é a sua experiência. Se você é um jovem, não tem experiência, vai procurar quais são os pontos importantes aí do que você está começando sua vida aqui em Portugal, né? Então, é isso. E é muito importante porque é a questão do estudo até. O estudo, algumas pessoas pedem visto de estudo de ensino superior, claro que tem que ter toda a aprovação, tem que ter tudo isso, mas porque não tem comprovação financeira. O brasileiro, ele não precisa comprovar que tem recurso financeiro para chegar em Portugal. Mas se você começa a estudar e você não termina, você não renova depois sua residência. Exato. E aí todo aquele tempo que você passou foi jogando no lixo. Então Uhum. por isso que é muito importante você saber o que você está solicitando. Exato, exato. Esse é um bom tema para a gente trazer depois, falar também Pois sobre o é. visto de estudo. Muita gente também tem investido aí no estudo que eu sou suspeito para falar, eu acho que abre portas e você já chega aqui com tendo contatos que são muito importantes, assim. Mas eu quero então saber, doutor, se quais são os documentos aí que costumam causar mais problema, mais atraso aí no processo? O senhor já deu várias dicas, mas assim, qual aqueles que precisa pontuar da pessoa olhar com mais carinho, com mais cuidado a determinados documentos? Tá, é muito importante isso. A gente tem cliente que, inclusive, tentou sozinho, veio exigência, não entendeu a exigência, aí a gente foi resolver. E aí você vai analisar, são erros, às vezes, não digo banais, mas são erros pontuais. Então, por Uhum, exemplo, o extrato bancário, que tem que ser um extrato dos últimos 3 meses, salário tem que estar lá equivalente a 3 salários mínimos português. Se uma conta banco físico, tem que estar lá assinado, tem que estar com o carimbo. Se é um banco digital, não tem problema. isso que eu ia perguntar. Muita gente hoje tem banco digital, basta pegar o Não extrato, aí precisa. eles não É, tem problema, ok. extrato dos últimos 90 dias. Claro que, vamos lá, a pessoa abre uma conta hoje
deixa zerado lá no banco qualquer, eu ia falar o nome de banco aqui, nem vou dar jabá para eles, mas ia falar um banco digital qualquer, e aí começou agora, não bota dinheiro, aí 2 dias antes de pedir o visto, vai lá e coloca R$ 15.000. Poxa, Uhum. alguma coisa aconteceu. Aí o que que eu aconselho? Se você fizer isso, junta também um extrato bancário da outra conta De e onde que conta veio? isso. É, Uhum. de onde que veio, explica. Mas se for Uhum. banco digital, faz dessa forma. Então, quais são os documentos que causam mais problema? Extrato bancário, normalmente, antecedentes criminais também, porque os antecedentes criminais, apesar de estar lá escrito que tem uma validade de 90 dias, salvo engano, para o consulado, ele tem que ter uma emissão no máximo de 30 dias. Então, se eu vou pedir o meu visto lá dia 30 de outubro, tira uma certidão de antecedentes criminais dia 25, porque você vai pegar Uhum. antecedentes, você vai apostilar e vai enviar. Porque às vezes É chega o muito único documento, continua sendo assim, o único documento que desapostilado. precisa apostilar. Ir num cartório, Exato. botar a apostila diária, e esse manda e não fique contando que vão devolver, não, hein? Já Não, não era. vão. Esse perdeu. E Aham, esse é o único, para o visto de procura de trabalho, é o único documento que precisa. Para os outros tipos de vistos, alguns outros documentos também precisam estar apostilados. Mas, certo. antecedentes criminais, a pessoa fala assim, poxa, eu tirei, é aquele negócio que eu falei, que a pessoa começa do meio para o início, começa do fim, da etapa final para o início, e ela já tirou antecedentes, gastou lá, dependendo do estado, R$ 150 para apostilar, mas ela tirou dia 2 de outubro e está enviando o pedido dia 28. Ah, vou enviar que está na validade. Quando chegar, vai ter exigência, por quê? Porque venceu na mão deles, né? E o Uhum, problema não é vencer na mão deles, é chegar lá com um espaço muito curto de análise, porque como que é o processamento? Primeiro, a VFS faz uma filtragem. A VFS faz cara crachá. Documento aqui, uhum, é a checklist. Só sim. dá o check, 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 check. Depois manda para o consulado. É ali que eles vão analisar. Se vencer dentro da VFS, eles vão te pedir outro. Então, documentos que dão mais problema para o visto de procura de trabalho são antecedentes, extrato e declaração de IFP também. Porque a pessoa erra na declaração de IFP. Tem Olha muita que gente que coisa. erra. Porque Aham, é uma coisa, eu, por exemplo, no meu caso não, que eu sou advogado no Brasil e sou advogado em Portugal. Mas eu sou advogado no Brasil, não tenho uma inscrição em Portugal. E aí eu coloco lá advogado na declaração de FP, mas eu não. Porque tem duas áreas, né? O que você tem experiência e a área que você pretende trabalhar. E aí eu coloco na área que eu pretendo trabalhar alguma profissão que eu preciso estar inscrito em alguma ordem em Portugal. Se eu não ah, comprovar que eu estou inscrito, vai dar como é que você problema. vai trabalhar? Não pode. Exato. Então, quer um exemplo? A pessoa é caminhoneiro no Brasil e quer trabalhar com pesados em Portugal. Outra dica que maravilhosa. Uhum, Você não vai colocar que você pretende trabalhar em Portugal com pesados. Porque para você trabalhar com pesados em Portugal, você tem que ter a carta de condução e tem que fazer todas aquelas questões, né? De CAN, tudo. Então, sim. você Tem não que vai colocar converter a CNH para carta a portuguesa, carta. fazer toda a Exato. certificação. Se leva um tempo aí e o seu Leva um visto está tempo. correndo, né? E aí você E aí coloca você essa vai estar sem informação. trabalho, esperando ter toda essa documentação. Não, você vai ter que trabalhar Exato. temporariamente outra coisa. Vai trabalhar temporariamente é outra coisa. Então você não tem que colocar que você pretende chegar em Portugal e trabalhar com pesados, porque você não vai Uhum, conseguir. Então tem um erro aqui. E aí pode dar problema. certo. Esses também têm sido assim os principais motivos de negativa, de indeferimento, ou existem outros aí que são preocupantes? Tá, vamos lá. Eu sou muito crítico em quem cria clickbait, né? Quem não sabe que clickbait é aquela informação, parece que você fala assim, ganhe dinheiro em 90 dias, fique rico em 90 dias. Clickbait para Portugal tem aquelas informações assim para chamar a atenção, e aí você vai Uhum, assistir, não é nada disso. Porque, além de ser advogado, né, que trabalha nessa área, eu acho que eu tenho um papel de informar, de agregar. Então, eu tenho aí, acho que somando tudo, 70 mil seguidores aí dentro, nas mídias sociais, e eu tenho que informar, tenho que agregar, e quem me segue sabe disso. E tem o problema do clickbait para ganhar seguidor é que influencia muito nos indeferimentos. Por quê? Porque a pessoa às vezes chega em Portugal e que não é uma crítica a quem faz isso. Acho que quem chega em Portugal, sim, pode desenvolver, empreender nessa área, né, da internet, mas dão explicações genéricas, contam como se fosse o caso delas e influenciam as pessoas para um caminho equivocado. Então, muitos dos pedidos que são negados são por influências de desinformação.
O que causa a negativa é a desinformação. Então, porque para Portugal negar, primeiro que ele não nega, né? Primeiro ele faz essa carta de intenção de indeferimento de pedido. Ele fala, olha, eu vou te negar, tá? Eu tô com uma Aí você tem intenção como. aqui, eu tô coçando o dedo aqui para falar não para você. É assim que ele faz. Ele não Uhum, nega logo de cara. Ele pode negar logo de cara, sim, mas se você tiver um motivo que você não pode entrar na Zona Europeia, você ter uhum, procurado, enfim, pode acontecer. E aí não certo. tem o que ser feito. Mas os principais motivos que eu enxergo de negativa, quando chega na negativa, né? Não na intenção. Quando tem a intenção de deferimento, é erro ali documental também. Mas quando pode acontecer a negativa, é uma desinformação. E o que que eu estou querendo dizer? Saiu uma época, quando começou a CPLP, e teve aquele lance de visto CPLP, quem é brasileiro é só chegar em Portugal. É só mandar o pedido de visto que vai ser aceito. Porque o Uhum, CEF nem vai analisar, não podem deferir. Todo mundo começou a falar isso. E aí as pessoas começaram a mandar sem comprovante de financeiro, sem comprovante de estadia, só passaporte, intenção, e aí foi negado. Por quê? Porque não cumpriu com os requisitos. E aí é aquilo que eu falei, é desinformação. A uhum. pessoa fez um pedido com base numa desinformação. E isso pode sim gerar uma negativa. Vale pontuar, né, que quem é cidadão da CPLP, dessa comunidade de país de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, tem ali algumas vantagens, alguns benefícios, Exato. há um documento ou outro que sai, há uma situação ali que a gente fala sempre por aqui, né? Mas não exclui a exigência de você ter que mostrar toda a sua documentação, de você passar pelo processo de visto, eles falarem se te aceitam ou não te aceitam, né? Então tem que. E é como o senhor falou lá no início, né? Tem a lista ali da VFS, mas tem umas entrelinhas, né? Tem umas Tem coisas em que muitas. você tem que mandar mais, tem que entender como é que é a comprovação financeira, mas são os três extratos. Então, Exato. e se por um acaso aquele dinheiro caiu do céu ali na sua conta, vai lá na carta de intenção, fala ali que fez a venda Explica. de um carro, de uma moto, né? Explica tudo, toda a situação para poder. É, Exato. Tem que fazer. Por isso não vai gerar indeferimento, vai gerar exigência. O uhum, indeferimento é o pedido equivocado, é o pedido errado. A certo. pessoa quer procurar trabalho, mas não entende que precisa comprovar requisitos. E ela não tem aquele dinheiro. Ela achou que era só mandar o pedido. Pegar e ver. Aí vai Uhum. ser indeferido mesmo. E aí, então, para finalizar, mesmo se a pessoa ali receber essa cartinha de indeferimento, esse e-mail maravilhoso que eu recebi falando, olha, eu acho que eu vou te negar, tem solução. Eu só a prova de que é possível, Tem. continua sendo possível a pessoa reorganizar, mandar novos documentos e conseguir a aprovação, é isso. E aí é um detalhe importante. Porque quando a gente tem a intenção de indeferimento, vamos pontuar as fases. Você manda o pedido, a VFS fala, olha, faltou tal documento. Aí você manda. E se você contextualiza, né, falando, poxa, mas eu vi que o visto CPLP não precisa disso e aquilo, aí eles vão dar um indeferimento. Quando dão um indeferimento, você tem prazo para fazer a sua defesa. E Uhum. aí, através de documentação. Você tem que cumprir no prazo. Se você não cumprir no prazo, tudo aquilo lá vai ser indeferido. E é uma questão muito técnica. Eu acredito que no seu também tenha sido assim, Ana. Eles não explicam o que que é. Eles botam Não, lá, eles colocam, porque eles têm um formulário pronto para indeferimento. E eles colocam lá, artigo X, Y, Z. E aí você olha e fala, meu Deus, o que 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 é eles isso? querem, né? E É, você tem a exato. certeza de que você mandou tudo certo, de que estava tudo bem. O que é que eles querem? Mas, assim, no meu caso, eu posso falar, eu fazia parte de vários grupos de WhatsApp de gente que estava tentando, e aí nós notamos que, na minha época, muitas mulheres na minha faixa etária, acima dos 35 anos, com família, e que estavam vindo com visto de estudo, estavam sendo negadas. Muitas mulheres, assim, e aí muitas Nossa. realmente foram. E graças aí, assim, a pesquisar muito, a fazer consultoria com advogado e ver, olha, o que que eu posso reforçar, o que que eu posso falar na minha carta de intenção ali, de que é verdade que eu quero, eu não estou vindo só pegar um visto, trazer toda a minha família, não é assim. Nem Uhum. tinha acompanhamento familiar na época, se pudesse. Então, assim, é uma situação em que a gente Aí tem que tirar tem leite de pedra. situações, né, que acontecem que escapam É, ali. e é complicado porque é uma questão técnica com prazo. Então, o que que eu aconselho? Exato.
você teve uma posição de intenção de deferimento, busca ajuda. Uhum, Não tenta, às vezes, resolver sozinho, porque vai ser indeferido. Porque eles não mostram, eles não explicam, não tem um detalhe, não é você errou por isso, é só o uhum. artigo e você tem que quebrar a cabeça, tá lá no formulário e buscar. Então, quando chega nessa situação, busca uma ajuda, tenta entender o que você errou, porque é uma questão técnica e você tem que comprovar, porque senão aí vai ser negado mesmo. E É. aí você. E até uma pergunta assim: foi negado, posso pedir de novo? Pode, né? Desde que a negativa não seja algo muito assim, não digo errado, mas a negativa seja por motivos que você de fato não pode pedir um visto, que nem eu falei, estar impedido de entrar na Europa, você Cometeu ser, algum crime no espaço Schengen, exato. alguma coisa, e aí você tá. Aí não adianta, Uhum, você não vai conseguir visto mesmo, mas essas questões você pode pedir o visto novamente. E até falando do visto de procura de trabalho, que poucas pessoas falam isso. Eu não lembro de ninguém falando isso, na verdade. O visto de procura de trabalho, quando você solicita, você chega em Portugal, por exemplo, você chega em Portugal, você vai procurar trabalho, e você fala, pô, quer saber? Eu vou voltar para o Brasil. Aí você volta. Não gostei, me senti mal, devia ter vindo com minha esposa, não vim, enfim, qualquer motivação. Quando você volta, você só pode pedir o visto novamente depois de um ano da data que expirou a validade do seu visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho tem essa limitação. Então, se eu uhum. chego 20 de fevereiro, não achei emprego, quer Desistiu. saber, eu Uhum. vou voltar para o Brasil porque tem algum problema. Aconteceu um problema, eu vou voltar. Você vai voltar, você só vai poder pedir um visto novamente depois de um ano da data que vai expirar a validade do seu visto. Olha, também não E sabia. isso, Ah, isso é um motivo de nunca negativo. trouxemos por aqui. E Ah, poucas pessoas falam isso. E isso está na lei. uhum. Ah, perfeito. Olha, eu vou deixar todas as suas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Eu gostei demais dessa conversa, muito assunto assim Legal. que eu não tinha ideia dessas atualizações todas que estavam acontecendo. É sempre bom a gente saber como é que estão os andamentos aí. Tem alguma dica final, doutor, de quem está pensando em solicitar o visto para procura de trabalho? O senhor já deu tantas dicas importantes aqui para gente, mas mais alguma coisa a pontuar? Tenho sim, vamos lá. O primeiro ponto é ter uma preparação financeira adequada. Pense numa imigração em épocas de preferência antes do início de verão, principalmente se você vai pegar qualquer serviço, você está apto para trabalhar em restauração, não adianta você chegar no inverno. Então, às vezes, segura mais, chega Uhum, próximo do verão, um pouco antes. Se você está terminando algum curso de qualificação, termine o curso de qualificação profissional para você chegar também com uma, não digo experiência profissional, mas uma experiência técnica, né? E sim. o principal, não deixe de acompanhar pessoas confiáveis, como a Ana, que não posso te mostrar, porque você tem que ter informação de qualidade, tá? É Uhum, muito importante você ter informação de qualidade para que você não pratique, né? Ocorra, faça, tenha erros pontuais. Então, as dicas finais são preparações financeiras, você tem que uhum. ter. Pensa numa migração numa época propícia para você chegar e conseguir o trabalho que você quer. Termina a qualificação profissional que você estiver fazendo para que você chegue em Portugal, sim, para iniciar uma nova vida. E uma última dica, eu falei, advogado gosta de falar. Quando você estiver na fase de aguardar o seu visto, aproveita o Brasil. Se você ficar só consumindo cidade, olha para lá, olha para cá, vídeo, quando você chegar em Portugal, você vai estar extenuado. Então, você gosta de água de coco? Beba água de coco, muita água de coco. Faça uma preparação, se canse do Brasil, se canse das coisas que você gosta, para você chegar assim, tranquilo e não estressado, porque às vezes acontece. Ai, maravilha! Olha, adorei todas as dicas, todas as informações, muita dica valiosa. Muito obrigada, doutor. Seja Imagina, eu que bem-vindo, foi a agradeço. primeira vez aqui no canal, agora já conhece o caminho. Eu Retorne que outras agradeço. vezes. Muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom compartilhar informações. Eu interpreto dessa forma, a gente tem que compartilhar. As pessoas que decidem se ela quer uma assessoria ou não, se ela quer fazer uma consulta, a informação tem que ser com qualidade e não pode ser aquela meia informação, tem que ser Hum, completa para que as pessoas possam sim fazer uma imigração correta. Perfeito, viu? Por isso que eu convidei ó, o doutor Rodrigo aqui para vir conversar com a gente. Concordo muito com todas essas afirmações. Estão aqui na descrição, então as redes sociais. Vá lá visitar, conhecer.
Olha, se você quer vir morar em Portugal, saiba desse caminho aí. É um caminho mesmo, é uma jornada, é uma Exato. mudança de país. É muito importante, então, que você fique aí bem informado sempre, saiba tudo, todas as etapas que você tem que fazer para chegar aqui legalmente, com tudo certo, com maiores chances de sucesso. Eu espero que você tenha curtido todo esse vídeo. Se você tem dúvidas ainda, manda aqui nos comentários. Eu vou sempre conversando aqui com o Dr. Rodrigo. Chama ele outras vezes aqui para responder, combinado? Eu sou a Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau. Tchau, tchau.